passando por de todo o Nordeste do Brasil, de do 10 Espírito será no canal para que forte
Bom dia, Nordeste do Brasil, bom dia, Brasil, bom dia, Piauí. Nós estamos começando uma semana muito especial. Nós queremos começar lendo um texto sobre oração da Palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, verso 13. Você pode acompanhar da sua casa aí, em espírito de oração. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cantem louvores. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração e a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Ore, e Deus irá abrir os céus para você. Nesse momento nós vamos começar suplicando a Deus. Nós vamos começar suplicando ao Senhor que derrame as bênçãos sobre as nossas vidas. Nós temos aqui alguns pedidos de oração na minha cadernetinha online de oração, que é a lista de oração do 7Me. Aliás, quero convidar você a nessa semana baixar esse aplicativo e lá no 7Me tem grupos de oração. Você pode pedir oração para a sua igreja, você pode pedir oração para toda a associação. E como nós estamos no Piauí, nós temos aqui o grupo de oração do Piauí. E eu peço que você, do seu campo, faça seu pedido, que o seu campo estará orando pelos seus pedidos. Eu quero nesse momento me ajoelhar, e você da sua casa também, e vou orar aqui por alguns pedidos. O pedido do Mauro Fernando, ele pede pelo fortalecimento espiritual. O pedido do Ivan, que pede por alguém da família, está enfermo. A Roselane de Assis, pedindo pelos seus filhos, pela sua família. A Francisca dos Santos, que pede oração e proteção para todas as famílias. O Expedito, que pede pela evangelização, ele tem uma lista de transmissão para evangelizar para 50 pessoas. O Felipe, que pede pelos jovens. O Deilson, que pede pelo seu sonho de estudar no NASP e também pela sua família. E você também pode aí fazer o seu caderno de oração. Você também pode fazer seu caderno online ou escrito. E nesse momento eu quero convidá-lo a se ajoelhar, onde você estiver, para buscarmos ao Senhor em oração. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos começar essa manhã. Nós queremos começar essa semana aos teus pés, suplicando, ó Deus, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. E suplicando ao Senhor que o Senhor possa transformar os nossos corações. Aonde quer que estejamos, que o Senhor nos alcance. Seja qual for os nossos pedidos, que o Senhor possa atendê-los. Sempre conforme a tua vontade, ó Pai, porque ela é a melhor para nós. Eu te suplico por esses pedidos que foram feitos aqui, ó Pai, através do 7Me. E por outros pedidos dos demais campos, ó Deus, que estão sendo feitos nesse momento. Pelas pessoas que estão nas redes sociais assistindo essa live. Pelas pessoas que irão assistir posteriormente. Que o Senhor, Deus, possa nos abençoar grandemente, ó Deus, atender o nosso clamor. Venha, ó Deus, ouvir a oração, que muitas das vezes não é feita de forma audível para os seres humanos, mas é feita dentro dos nossos corações. Que o Senhor possa ouvir o nosso gemido, a nossa súplica, ó Pai. Abençoa as pessoas em especial que estão enfermas no leito da UTI, que a tua mão poderosa nesse momento possa visitá-las, ó Pai. Que o Senhor possa ungí-las, que o Senhor possa transformá-las, alivie o sofrimento delas. E aos familiares que estão sofrendo, traz o consolo, traz a paz, em saber que o Senhor é um Deus que cuida de todos nós, ó Pai. Acima de tudo, nos dê a fé para suportarmos essas provações, ó Deus. Eu te suplico por aquela pessoa que nesse momento está pensando em desistir da vida espiritual.
que o Senhor possa reavivá-la, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nesse momento esteja com essa pessoa. Em nome de Jesus entregamos nossa vida em Tuas mãos. Amém. Meu nome é Carlos, eu sou da igreja do Mafrense e eu queria testemunhar o que aconteceu não comigo, mas sim com minha mãe. Eu poderia testemunhar várias outras coisas aqui com vocês, mas eu decidi testemunhar isso. Devido a alguns problemas pessoais na família, a minha mãe ela entrou em uma crise de depressão. Para mim, para o meu pai e para minha irmã, foi um baque muito grande. Eu, pelo menos, não conseguia ver a minha mãe naquela situação, deitada na cama. E a gente sabe que depressão é uma coisa bem séria. Tanto é que eu vi ela naquela situação apenas uma vez, porque eu realmente não tinha chão para tudo aquilo, né? Mas eu orava constantemente mesmo. Eu orava todos os dias, pedindo para que Deus desse força, que ela pudesse, né, sair daquela situação. E um dia eu estava na casa da minha avó, e a tia Ruth e o tio Fernando, né, que são da igreja de Mafrense também, eles vieram aqui em casa, né, e me chamaram, né, para ir lá na casa dos meus pais, né. Ao chegar lá, a gente entrou no quarto, viu ela deitada naquela situação, e eu fiquei, tipo, muito para baixo mesmo. A tia Ruth entrou, falou com ela, né, leu algumas citações da Bíblia e tudo. Depois eu entrei, né, fui ver e ela tava lá deitada, chorando e tudo. Eu fiquei muito para baixo, não tinha chão para aquilo. Eu falei que amava muito ela e que eu não queria ver ela naquela situação. Eu dei um abraço e saí. Daí eu fui embora, vim para casa da minha avó de novo e continuei orando, buscando força, né, porque toda vez eu via aquela imagem da minha mãe na mente, na cabeça, e me fazia totalmente ir para baixo, né, me deixava totalmente sem chão. Mas graças a Deus deu tudo certo, Deus ouviu as minhas orações e tudo, e graças a Deus minha mãe saiu dessa. Hoje eu posso ver, eu posso abraçá-la todos os dias e é bom ver ela feliz, né? Eu peço para Deus todos os dias para que essas coisas não aconteçam novamente, mas eu estou ciente que isso pode acontecer em alguns momentos da nossa vida, porque realmente pode acontecer. Porque problemas vão vir, né? Mas a gente deve ter bom ânimo, força de vontade, perseverança, né? Confiar em Deus, porque Ele sabe o que faz na nossa vida. E alguns desses problemas vêm justamente para nos fortalecer, né? Nos fortalecer fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Deus sabe o que faz na nossa vida. E eu queria ler um verso com vocês, que se encontra lá em João, capítulo 16, no verso 23, que diz o seguinte: estas coisas vós tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e a gente também pode vencer. A gente deve confiar nele, entregar os nossos problemas para ele. A gente deve orar e seguir, ultrapassar os nossos limites e ir além. E que a gente não possa desistir, porque com Deus tudo é possível. E graças a Deus a minha mãe saiu dessa situação. Hoje minha família é bem feliz. Bem feliz. Nessa manhã a palavra de Deus quer nos alcançar de maneira muito especial. Eu quero convidá-los para o livro de Josué, capítulo 24, verso 15. E eu leio com você nesse momento. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O contexto desses versos e dessas palavras, elas se dão por intermédio de Josué, o autor do livro.
E é interessante, queridos, que Josué, quando ele se depara nessa situação, ele está no final da sua vida. Ele conclama o povo à consagração. É interessante que esse momento se dá em Siquém e nos lembra o momento em que Elias, também do Monte Carmelo, embora em circunstâncias diferentes, vê o povo que há muito tempo convidou para uma consagração, para uma entrega de vida, para um momento solene. E por causa do espetáculo, do desafio contra os profetas, ali o povo comparece. E ele então faz uma pergunta, e essa pergunta é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Josué, nesse momento, ele olha para o povo, embora esteja já na terra prometida, em Canaã, ele sabe que o povo está ameaçado pela idolatria. E a idolatria poderia certamente corromper a cada um daqueles que foi conquistado por Deus. E no final da sua vida, como líder espiritual, Josué faz o que Elias fez, o que tantos outros líderes têm feito, o que a União Nordeste Brasileira está fazendo, por entender o momento tão delicado e sublime que estamos vivendo na história desse mundo. A liderança espiritual convida todo o Nordeste para que, de joelhos, rasgando não as vestes, mas o coração, possamos nos consagrar ao Senhor. Mas o que me chama a atenção nessas palavras é que Josué, ele nos traz uma verdade com a sua declaração. A consagração espiritual, o reavivamento espiritual de uma igreja em toda uma geografia começa na família. Esse núcleo. Mas o mais interessante ainda é que ele deixa para mim e para você a certeza de que não começa como família. Uma decisão de grupo não é uma decisão comprometida e engajada. Porque se você quer transformar a sua família e a sua igreja, ele começa com uma declaração, e essa declaração revela quem é o responsável pelo início de um reavivamento. Eu e minha casa, eu. Ele começa com eu. Nessa manhã eu quero te dizer que Deus está preparando a sua igreja e chamando-a para que ela seja preparada para os momentos que virão. A gente sabe que não é o Covid, não é o coronavírus, não é esse vírus que será o último acontecimento que assolará a terra. Nós conhecemos pelas profecias de Daniel e Apocalipse que acontecimentos proféticos fundamentais e essenciais virão. Mas Deus permite tal situação como um sinal de alerta para o seu povo, para a família, mas principalmente para você. Porque a mudança espiritual da família começa com o indivíduo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nesta manhã a minha decisão e a sua decisão seja olharmos para o espelho em vez de procurarmos ver a situação da família ou da igreja. Que nós possamos olhar para o espelho e dizer ao Senhor: Pai, eu quero uma mudança. Porque se eu iniciar uma mudança espiritual na minha vida, no meu coração, eu estarei iniciando uma mudança espiritual na família e na igreja. Que tal dizer ao Senhor nesta hora, neste primeiro momento, onde estamos: eu quero te servir, Senhor. Eu quero começar a mudança espiritual.
Eu quero começar uma vida de oração, uma vida de mudança, uma vida de reinício, uma vida de autenticidade espiritual, uma vida cuja essência espiritual regerá a minha vida. Se você deseja fazer isso, se você deseja dizer isso, e se você deseja decidir ou confirmar a decisão que você já tomou e quer estar preparado para o que virá, porque a preocupação de Deus não são com os acontecimentos, eles virão, inevitavelmente. Mas o seu imperativo é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos. Amado Deus, receba o nosso coração, receba a nossa decisão e receba a certeza de que o reavivamento começa conosco. A mudança espiritual, o start, começa com o indivíduo, porque nós queremos dizer nesta manhã: eu e a minha casa serviremos a Ti, nosso Senhor. Em nome de Jesus, nós te declaramos isso de coração. Amém. Olá, seja muito bem-vindo a este programa especial realizado pela União Nordeste. Hoje nós estamos começando aqui do Piauí, cantando canções que elevam o nosso pensamento ao nosso Deus. Eu te convido a fazer esse encontro especial de 5 horas da manhã às 6 horas conosco, onde estaremos aqui testemunhando e tendo mais comunhão com o nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus, tudo por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. O grão que faz a vida
Muito bom dia para você, que alegria estarmos juntos nessa manhã abençoada, uma manhã de oração, uma manhã de busca pelo Espírito Santo. Aqui de Alagoas até o Piauí, em toda a nossa união, nós estamos conectados com o Senhor, conectados com o céu, para buscar a sua força em dias tão difíceis, em dias tão complicados. Eu tenho olhado aqui o nosso bate-papo, muitos pedidos de orações, pessoas clamando por saúde, por um emprego, um reavivamento espiritual, uma comunhão com Deus, e nós queremos entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, em Mateus capítulo 4, apenas um verso, nós iremos orar nesse momento, no versículo 4, Jesus ele falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o nosso maior alimento, essa é a nossa maior força. Nós queremos vencer as provações, nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. Eu quero convidar você então a orar comigo, abrir o seu coração, onde você está aí na sua casa. Você pode se ajoelhar também, você pode colocar a sua família, colocar os seus filhos, colocar o seu pedido, porque nós iremos falar com o Senhor. Nós iremos orar nesse momento de joelhos e eu quero convidar você a estar comigo em oração, para que juntos possamos entregar nas mãos desse Deus que vai nos dar nessa manhã milagres. Deus vai realizar milagres para cada um de nós. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai que estás nos céus, nesta manhã, nós queremos louvar, Senhor, e engrandecer o Teu santo nome, por estarmos reunidos para buscar o Senhor, para buscar o Teu Santo Espírito em nossa vida. Estamos, ó Deus, como igreja, clamando ao Pai Celestial, e o Senhor está aqui conosco. O Senhor está em cada casa nesse momento, em cada família, atuando, em cada lar, aquecendo os nossos corações com a Tua palavra, nos dando a certeza da vitória, do Teu poder em nossa vida para vencer, ó Deus, as provações, para vencer as tentações e para nos ajudar, Senhor, nessa jornada rumo ao céu. Aqui está o Teu povo, ó Deus, de joelhos dobrados. Nós temos aqui pessoas que estão clamando, Senhor, por saúde, sua própria saúde, também pessoas clamando por familiares que estão doentes, no leito de um hospital, esperando a cura física, esperando, ó Deus, o Teu agir. Nós queremos clamar nessa manhã ao Senhor, que venha intervir e atuar de maneira poderosa nessas vidas do Teu povo que estão clamando por saúde, Senhor. Talvez muitos deles estejam aí com esse vírus terrível, mas nós queremos colocar nas Tuas mãos, clamar ao Deus Todo-Poderoso, na certeza da vitória, de que o Senhor é o Deus da cura. Também, Senhor, clamar que nessa manhã o Teu Santo Espírito possa recair mais uma vez sobre nós, sobre Tua igreja. Nós estamos, ó Deus, necessitados do Teu poder. E esse é o nosso maior recurso, como Cristo falou para cada um de nós, vencendo as tentações, vencendo Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O nosso maior recurso, ó Deus, é a oração, é o jejum, é estar na palavra. Estamos aqui nesse momento como igreja, aqui em toda a União Nordeste Brasileira, clamando ao Senhor, para que haja um grande movimento de busca e intercessão e que o Teu Santo Espírito possa estar conosco nessa jornada, Pai. Aqueles, ó Deus, que estão também passando dificuldades nas suas casas, sem alimentos, ó Deus, clamando por um emprego. Temos aqui pessoas pedindo um emprego. Senhor, ouça nesse momento e providencia como Deus poderoso para esse pai de família, para esta casa, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Ó Deus, clamamos também para que o Senhor continue conosco no cumprimento da missão. Não estamos aqui, ó Deus, para viver nesse mundo. Esse mundo para nós é apenas uma passagem rápida, mas o nosso foco é o céu. O nosso foco é a caminhada até a Canaã celestial. E nós queremos, com essa igreja forte, marchar cumprindo a missão, salvando pessoas em direção ao céu. Por isso, Pai, derrama o Teu poder sobre essa igreja nessa manhã, para alcançarmos nossos familiares, para alcançarmos nossos amigos, a nossa comunidade, para alcançarmos o nosso estado, a nossa cidade e ver Cristo voltar. Aqui temos pessoas clamando também, ó Deus, pelo Espírito Santo, para cumprir a missão, para ter força diante dessa tarefa tão importante que é pregar o Evangelho. E nós jamais, Senhor, iremos pregar o Evangelho sem termos em nossa vida o Espírito Santo. Então clamamos por toda a nossa liderança aqui, da nossa união,
para que todos eles, imbuídos pelo teu poder, possam continuar movimentando as igrejas, os pastores, os nossos líderes, anciãos, líderes de pequenos grupos. Senhor, coloca a tua mão sobre toda a tua igreja, sobre os missionários. Também, Pai querido, queremos fazer uma oração especial sobre aqueles que estão na linha de frente nesse momento, que não pararam, os nossos comportores evangelistas, que estão pregando de casa em casa, nos comércios, nas visitas, Senhor, eles não pararam, e queremos pedir uma porção dobrada sobre eles, sobre o teu poder na vida deles, Pai, para que através das literaturas eles cumpram a missão e Cristo possa voltar para nos buscar. Obrigado por esse momento, Pai, obrigado por esse momento aqui, reunidos em diversos lugares, lares abertos, clamando ao Senhor, e nós confiamos em Ti, confiamos no Deus Todo-Poderoso, e muito em breve enviará Jesus para buscar o seu povo aqui nessa terra. E nesta manhã, levantamos as nossas mãos e abrimos o nosso coração na certeza da vitória e clamamos por essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Estou passando por aqui para conclamar todo o nosso povo no estado do Piauí, para que juntamente com os adventistas de todo o Nordeste do Brasil, nós possamos participar de uma grande campanha de jejum e de oração no próximo sábado, 1º de maio, a partir das 10 horas da manhã. É tempo de subirmos juntos ao aposento alto para buscar o Espírito do Senhor e sua promessa. Será no canal do YouTube Adventistas Nordeste. Eu te espero lá, para que juntos possamos buscar ao Senhor e receber o seu poder. Aqui estamos em uma manhã especial para meditar em mais um texto da Palavra de Deus. Deus, em toda a história bíblica, Ele tem se interessado pelos indivíduos, mas Ele tem um interesse especial pela minha, pela sua família, pelas famílias de modo geral. Deus deseja abençoar famílias muito mais do que indivíduos. Quer uma prova disso? Lembra aí de alguns versos que dizem, por exemplo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. Há um outro texto que também diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Também no livro de Êxodo, no capítulo 20, ele diz, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Portanto, o Senhor Deus, Ele tem um interesse especial na minha e na sua família. Ele deseja abençoar e salvar a minha e a sua família. Foi por isso que Ele escreveu, inspirou, Moisés a escrever o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 18. Se você estiver com sua Bíblia, acompanhe comigo aí no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 19. O Senhor fala assim, pois eu o escolhi, ele está se referindo a Abraão, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Eu gosto muito desse verso, porque esse verso é muito claro sobre a expectativa que Deus tem sobre a minha vida como mãe, sobre a sua vida como pai, sobre a nossa vida como líderes de nossa família. Ele disse que escolheu Abraão porque Abraão iria ordenar os seus filhos e os seus descendentes depois dele, para que eles continuassem a obedecer e a guardar os mandamentos do Senhor, porque assim o Senhor faria cumprir a promessa que deu a Abraão e a sua descendência. Agora eu fico perguntando, por que será que Deus escolheu Abraão? O que tinha Abraão de especial que Deus disse, eu vou escolher Abraão, porque ele é o homem para essa tarefa de ordenar um povo, uma grande nação, uma numerosa nação, no caminho das minhas leis. O Espírito de Profecia, no livro Educação, página 187, no parágrafo 2, diz assim, Deus chamou Abraão para ser ensinador de sua palavra, e escolheu para pai de uma grande nação. Por quê? Olha aí, por que Deus escolheu Abraão? Porque viu que instruiria os seus filhos e a sua casa
nos princípios de sua lei. E aquilo que dava poder ao ensino de Abraão era a influência de sua própria vida. Foi por isso que Deus escolheu Abraão. Porque Abraão, ele levava as coisas de Deus a sério. Ele tinha claro na mente dele qual era o objetivo de Deus para a vida da família dele. E Deus sabia que Abraão tinha uma disposição muito grande para cumprir e obedecer. Qual tem sido a sua disposição para cumprir e obedecer às ordenanças do Senhor na sua casa? Sabe, o reino de Deus é qualquer lugar onde a sua lei é regra e prática. E onde a lei de Deus é a regra, aí está implantado o reino de Deus. E a família de Abraão, a casa de Abraão, era o reino de Deus aqui na terra. E eu gostaria de, nesta manhã, nesse início de dia, chamar você, a todos nós que aqui estamos, para, como Abraão, tomar a decisão de fazer da nossa casa o reino de Deus aqui na terra. Fazer como Abraão, de ter a intencionalidade de ensinar os nossos filhos sobre a lei maravilhosa do Senhor, que nos protege do mal e nos traz alegria, que nos faz caminhar em segurança. Que lições podemos aprender com Abraão? O que deveríamos pôr em prática? Quero citar aqui 3 pontos rapidamente. Cultive uma disposição para obedecer, porque a influência de Abraão sobre os seus filhos era a sua própria vida de obediência. Abraão pôde discipular uma geração que se transformou numa nação, porque ele era obediente em primeiro lugar. Segundo, seja intencional em seu discipulado de seus filhos. Marque horário para estudar a Bíblia, para fazer o culto, para ensinar, para proibir o que não se deve fazer. Seja firme com os princípios do Senhor, seja bondoso e humilde ao ensinar. Nenhuma criança resiste ao amor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que em nossas casas o reino de Deus seja estabelecido pelo princípio da obediência e do amor. Gostaria você de entregar sua família a Deus neste momento através de uma oração? Oremos. Santo Deus, amado Pai, nessa manhã especial queremos nos consagrar a Ti, mas não queremos consagrar somente a nossa vida, queremos consagrar também a Ti a nossa família, Senhor, nossos filhos, aqueles que permanecerão nesta terra depois que nos formos, se o Senhor não voltar. Que eles sejam uma geração de crentes fiéis e honestos e que cumpram, Senhor, o seu dever conforme os teus propósitos. Nós rogamos e nos comprometemos com essa missão em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia para você que está aí, gente querida, acompanhando de todos os lugares. Eu tenho aqui em minha companhia uma pessoa muito importante aqui no nosso distrito. É alguém que tem experimentado de maneira prática os bons resultados da oração. Eu quero apresentar para você a minha amiga e irmã em Cristo, irmã Deuselina. Seja bem-vinda, irmã Deuselina, nessa vigília especial para todo o Nordeste. Irmã Deus, a senhora tem uma experiência, uma só não, várias experiências muito importantes sobre a oração. Mas a senhora separou um momento vivido pela senhora que certamente vai trazer uma grande inspiração para os nossos irmãos espalhados aqui nesse Nordeste. Por favor, compartilha para a gente sobre o seu hábito de oração e os resultados de ter uma intimidade com Deus cada dia. Conta para a gente um pouquinho. Ok, obrigada, pastor, pela oportunidade. Muito bom dia para você. Eu era missionária na página da imprensa, eu estava comportando um certo momento e eu vivi uma experiência assim marcante, né, na minha vida.
nós tínhamos ali, junto com a equipe, o nosso momento de oração, a nossa comunhão. E eu e a minha colega de trabalho, mesmo com os momentos em equipe, nós tínhamos também o nosso momento particular de oração, de comunhão com o nosso Deus. E antes de sairmos, todos os dias para trabalhar, né, para comportar, nós ali conversávamos com o nosso Deus. E em um determinado momento, nós chegamos a uma casa que nós batemos a porta e lá atendeu um homem muito mal encarado, ele estava todo tatuado. E aí nós fizemos o ponto de contato e a gente perguntou se poderia entrar, ele falou que sim, a gente entrou, só que lá dentro da casa também tinham outros homens e a gente orando sempre em pensamento, né, como sempre, oferecemos o livro, só que ele não quis e ele disse que precisava sair. E nós tínhamos que sair porque ele estava apressado. E aí, então, nós nos despedimos ali, perguntamos se poderíamos fazer uma oração com ele. Ele não aceitou, né, a oração e a gente saiu. Quando nós saímos, fomos para outra casa, fizemos o ponto de contato, conseguimos vender o livro ali para a vizinha dele. E no dia da entrega, a gente voltou para entregar o livro para aquela senhora e ela falou assim: olha, naquele dia que vocês vieram vender o livro, vocês bateram aí nessa porta. E quando vocês saíram, as pessoas que estavam aí vieram aqui à calçada e eu ouvi eles falando que convidou vocês para entrar, mas eles estavam mal intencionados, querendo fazer mal a vocês. E eles só não fizeram porque junto com vocês entrou um homem alto, bonito, de olhos azuis, vestindo roupas brancas, e então, por isso que ele dispensou vocês e mandou vocês ir embora, porque esse homem entrou junto com vocês. E aí, quando ela falou isso, eu me arrepiei todinha, eu e a minha colega, né, e começamos até a chorar, porque ali nós percebemos, pastor, a presença de Deus, os anjos, quando nós clamamos, quando nós buscamos a presença dele, Deus, ele sempre está conosco. Então, eu destaco aqui a importância de você orar, de você não deixar de buscar o Senhor. Tem uma música que ela diz assim: a oração, ela é a chave do céu, ela nos leva para a fonte do amor, ela nos livra do temor. E por isso é muito importante nós não deixarmos de estar sempre na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida e tenha uma vida de oração e comunhão. Irmã Deus, a senhora está incentivando o pessoal a orar, a ter uma vida de oração. Mas e a senhora? A senhora tem o hábito de orar todos os dias? Sim, pastor. O meu momento de oração é todos os dias às 5 horas da manhã. Porque nós, como cristãos, na situação que estamos vivendo, nós não podemos viver sem a oração. Então, o meu momento de oração é todos os dias às 5 horas da manhã. Deus seja louvado, irmã Deusa. Já que estamos falando em oração, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente concluir esse momento também com uma oração. Oremos. Maravilhoso Senhor, obrigado pela sua bondade em nos proteger, em nos guardar e de maneira especial pela vida da irmã Deuselina. Ela está testemunhando daquilo que o Senhor tem feito na vida dela. E todos os dias ela tem estendido ao Senhor as suas preces, apresentado a sua família, a sua igreja. Ela, como líder de uma das igrejas do distrito, o Senhor sabe que ela tem sido uma referência de oração. E nessa hora, e os nossos irmãos que nos escutam, todos nós sejamos impulsionados a termos também uma vida de oração. Fica conosco nessa manhã e nesse dia, em nome de Jesus. Amém. O Senhor quer fazer grandes milagres na nossa vida. Ele quer te curar espiritualmente nessa manhã. Ele te convida apenas que você vá até Ele. Por isso, cante conosco essa canção, pedindo a cura, essa cura espiritual que tanto necessitamos. Louvemos. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres,
cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Então quando me agarro e recebo poder, por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Acredite nisso. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Deus seja louvado. Amém. Deus se importa com pessoas. E Deus se importa com famílias. Sabe por quê? Porque pessoas em famílias ajudarão a passar a mensagem para todo mundo. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, orando, louvando e estudando a sua palavra. E eu quero convidar você a refletir nesse momento a nossa importância como indivíduos, como família, com um propósito específico ao qual Deus nos criou, ao qual Deus nos deu, incumbiu essa missão e esse privilégio, pregar a mensagem a todo mundo. Essa é a função de cada família, essa é a função de cada indivíduo, essa é a função de cada pessoa. Todo discípulo nasce no reino de Deus como o quê? Como um missionário. E essa é a função pelo qual eu estou inserido e que você também se encaixa e está inserido também na pregação, na importância da pregação do Evangelho. E como alcançar o mundo inteiro. Afinal, eu quero te passar rápido alguns dados para que você veja a dimensão e o tamanho do trabalho que nós temos na pregação do Evangelho. Só para você ter uma ideia e um breve relance do que realmente está à nossa frente, a população do mundo se encontra em quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E deixa eu te dizer outra coisa, só o grupo do Islã tem aproximadamente 1,8 bilhão de adeptos. O cristianismo vem, por sua vez, com 2,5 bilhões de pessoas no mundo. E em terceiro lugar, vem o hinduísmo,
com um pouco mais de 1 bilhão. O interessante de tudo isso, querido irmão, para inserir você nesse contexto da grande mensagem que nós temos e do grande desafio que nós temos, é que números estimados indicam que 28% da população do mundo nunca ouviu nada do Evangelho. Nunca ouviu nada, 28%. É lamentável que 86% dos budistas, muçulmanos e hindus não conheçam um único cristão. Esses dados foram tirados de um estudo com base nos povos não alcançados no mundo. E esses dados nos mostram que a mensagem que Cristo deixou no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38, fazia muito sentido, faz muito sentido. E no versículo 37 ele diz assim, capítulo 9 de Mateus, ele diz assim, olha, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu Jesus a seus discípulos e disse, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são o quê? Poucos. Versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Uma leitura rápida nos ajuda a ver o superficial, mas se você analisar o contexto e perceber realmente a luta e o desafio que esses homens tinham no início do cristianismo, era gigantesca. A oração, ela se dirigia a Deus, rogai ao Pai. Mas quem era beneficiado diretamente pela oração era o homem. Aqui, Cristo nos deixou claro que a oração se dirigia para Deus. Porém, a consciência do grande desafio ficava impregnada, impressa no coração humano. A oração não tinha o objetivo de fazer Deus fazer o que sem a oração ele não fazia, não era esse o objetivo. A oração não era informar a Deus de que sem a oração ele não seria informado ou não saberia. A oração, ela tinha um objetivo, queridos, era fazer com que o nosso coração ficasse impressionado com o tamanho da urgência da pregação do Evangelho. E por que ser um pregador? Por que ser um trabalhador da seara? Sabe por quê? Aquele que trabalha merece o seu salário. E Deus chama aqueles que são trabalhadores na seara, sabe para quê? Porque Ele já pagou o nosso salário. Olha o que a senhora White diz no livro Parábolas de Jesus, na página 326. Cristo pagou o nosso salário. Louvado seja Deus. Cristo pagou a nossa conta. Cristo pagou o nosso débito. Cristo pagou aquilo que com tudo nesse mundo nós não conseguiríamos pagar. E Ele nos chama para ser trabalhadores na sua seara. Cristo pagou o nosso salário com o seu próprio sangue e sofrimento. Sabe para quê? Para assegurar o nosso serviço voluntário. Esse foi o objetivo, para assegurar o nosso serviço voluntário. E Ele veio a esse mundo para dar exemplo de como nós devemos trabalhar. E qual espírito nós devemos introduzir nessa luta? Portanto, meu querido irmãos, nessa manhã, você ouviu falar que Cristo se importa por pessoas. Você ouviu mensagens que Cristo se importa com a tua família. E a gente conclui dizendo, Cristo se importa com as pessoas que são trabalhadores no seu reino. Que Deus te abençoe e que agora eu te convido a fazer uma breve oração. Pai querido, obrigado porque todos aqueles, Senhor, que são tocados e aceitam a tua mensagem, são chamados, Senhor, a trabalhar na tua obra. A trabalhar na tua obra, Senhor, porque o Senhor já pagou o nosso salário. O trabalho é grande, a seara é gigantesca, mas o Senhor disse para a gente ir, e o que importa é o que o Senhor diz. Que a gente possa sair, que a gente possa dar o primeiro passo pela fé, e pela fé saber que o Senhor há de completar essa boa obra. Que o Senhor abençoe todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém.
Olá, Adventistas do Nordeste, aqui é o pastor Otávio falando e todo o Ceará está junto com vocês em oração, porque acreditamos neste movimento que foi colocado por Deus no coração dos nossos líderes. Amanhã, às 5 horas da manhã, mais uma vez faremos nossa transmissão ao vivo aqui neste canal e no sábado, juntos estaremos no lindo movimento de jejum e oração. Eu espero você. Um abraço. Maranata. Que bênção. E nós nos despedimos dessa maravilhosa manhã de oração, clamando ao Senhor que te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê a paz. Maranata, o Senhor logo vem. É tempo de trabalho, é tempo de levantar a nossa cabeça ao alto, porque a nossa redenção se aproxima. Que Deus te abençoe poderosamente, meu querido, e vamos juntos nessa grande corrente de oração e de consagração ao Senhor. Um abraço.